Oi, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Saímos de Maria Cristina, uma Boa pessoa... noite. Boa noite, elegante, fina, para essa coisa colorida aqui, né? Afinal, o direito também é uma coisa moderna, viva. Quantos de vocês... Calma que eu vou me apresentar. Quantos de vocês dormiam na aula de Constitucional na época da graduação? Eu. Eu também. Eu sentava no fundo da sala e eu dormia. Porque o meu professor lá no Rio Grande do Norte era um procurador baixinho, que ele falava assim, turma, depois você dormia a aula toda. Então, turma, o que eu e a professora Maria Cristina propôs? Um curso prático. Porque ninguém sabe aqui o que vocês vão ser amanhã. Eu sei, hoje estamos advogados. Amanhã poderemos ser juízes, procuradores, tá? Advogado da União, eu não sei. Né? Eu cheguei aqui em São Paulo, fui concursada, depois passei em N concursos, saí do concurso para advogar, passei com concurso para professor, e estou seguindo, e hoje eu passo a maior parte em Brasília. Então, hoje eu estou uma advogada particular. Amanhã não sei. Não sei nem se eu vou advogar para partido político, eu já advoguei para associação e entidades sociais. Então, a gente nunca sabe. Então, como é que funciona o nosso curso hoje? O que a gente viu na aula 3, na 2 e na 1? Controle o quê, turma? Difuso. Olha, quem acerta, ó, quem não está aqui, lamento, mas quem acerta, ó, ganha. É o quê que viu? Difuso, ó, ganhou. Viu? Daqui a pouco vai terminar. Isso daqui é ganho e recompensa. Na próxima, vocês estejam presentes. Tá bom? Então, vai ser uma aula leve, uma aula divertida. E agora eu vou me apresentar. Meu nome é Aline Regina Alves Raine Stangolini. Sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Me importaram para São Paulo com 10 quilos de farinha e 10 quilos de macaxeira. E aqui estou eu, advogando, dando aula e escrevendo sobre direito constitucional, direito digital, direito médico e direitos humanos. Ok? Alguém tem dúvida, questionamento ou um desabafo? Posso continuar? Vamos lá. Aqui do meu lado tem os meus contatos. Tá? Meu Instagram é Aline Stangolin, você vai me encontrar lá. Lá eu posto artigo, onde é que eu vou estar, congresso, aulas na ESA no Brasil todo. Caso você não esteja em São Paulo, estiver em Curitiba, Minas, Nordeste, Manaus, Belém, Maranhão, saiba que eu sempre vou por ali. Quem quiser me dar um oi, aparecer nas aulas, nos congressos, ou simplesmente tomar o quê? Um tatacá, né? Um tacacá, um açaí comigo, um pão de queijo, mate, couro, chamem que eu vou. Ok? Vamos lá? Vocês estão vendo aqui, pessoal, do virtual? Está vendo aqui o slide? Sim. Controle de constitucionalidade. Turma, para quem não sabe, eu sou meia louquinha da cabeça, me teve que fazer um segundo doutorado em Direito Constitucional, me DP em Brasília. E lá, eu paguei uma matéria chamada o quê? Processo Legislativo com João Trindade. João Trindade é o quê? É o advogado parecerista da Câmara dos Deputados. E lá, eles fazem um parecer que leva-se para a CCJ, de determinado projeto de lei. Tá? Pergunta,
Todo o nosso projeto de lei. Vamos fazer uma análise fria, como a gente fosse um cidadão comum. Quando há um projeto de lei que ele passa pela CCJ, que vai para a votação, que chega na aplicação daquela lei. Não é quando a gente encontra problemas? É. Por quê? Porque estamos ali dentro das casas pessoas que foram votadas pelo sufrágio universal de acordo. E lá a gente vai ter pessoas gabaritadas, de médio e de nenhum conhecimento. Então, é normal que a adequação da legislação no plano da eficácia ele sofra alguns ajustes. Ok? Ok. O problema é quando o ajuste não dá certo. Ou seja, a lei, o ato normativo, ele não consegue atingir a sua eficácia plena, porque ele vai colidir com o quê? Com a Constituição. Ou seja, um sistema democrático de direito, que a gente já conhece dos tempos áureos, daquele nosso professor baixinho, carequinha, daquela nossa professorazinha que usava taier, que é o quê? O controle. Ó, riram aqui, não fui eu estou certa, gente? É, gente, eu tenho um professor assim. A Maria Cristina é toda educada, eu não sou assim, né? Lamento. Então, criou-se esse mecanismo para quê? Para que o sistema democrático, lembre-se, tudo na vida de vocês, seja para concurso, seja advogando, seja como jurista, a Constituição ela atende, se estende e protege o Estado democrático de direito. Portanto, quando aquela lei não se opera, colide-se com a Constituição, a gente tem o quê, turma? Uma inconstitucionalidade naquele ato normativo, naquela lei. Ela tem que se operar? Não. Então, passou-se aquela votação das câmaras, ou seja, aquela medida provisória do presidente, votou-se o maior oba-oba, mas quando a gente chega no operacional, nas vias de fato, aquele treco colide com a Constituição. Aí nasce um sistema de proteger o Estado Democrático de Direito do Cidadão através de ações. Ações de declaração de inconstitucionalidade, ações de declaração de constitucionalidade e a DPF. A DPF, o que a gente vê no final? Porque ela é residual. Residual porque ela vai atender ao que sobra antes da Constituição de 88. Olha o raciocínio. Quando eu falo para vocês que direito é lógica, o pessoal quase me dá uma tijolada, mas é. Direito é lógica. Então, por que a gente parte da ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADIM? Por que, turma? Valendo uma mumu de coco. Ó, se você, no virtual, souber, mesmo que você esteja longe, a professora manda uma mumu de coco para você. Por que a gente parte da ADIM? Valendo 1 minuto. Porque é uma definição que às vezes é inconstitucional. E ela é a mais completa. Vocês escutaram o Carlos? Como é que é, Carlos? É uma presunção que às vezes são constitucionais. Então, se alguém se utilizar do contrário. Então, o que acontece? Mais lógico você entrar pela inconstitucionalidade de uma lei. O que o Carlos falou? Olha,
Em tese está tudo ok. Mas para eu demonstrar que não está ok, eu tenho que ter um pressuposto de que não está ok. Que seria o quê? A abstração e a colisão ao direito constitucional. É, professora? É. Ou seja, tem um ato, uma força normativa que me colide. Ok? Ok. Vamos pensar aqui o seguinte. Vocês vão abrir a Constituição aí para mim, que vai tratar sobre a PLR. Participação nos lucros. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que há uma legislação. Alguém solte uma legislação. Ou, melhor, tá? Alguém solta uma legislação, está lá na Constituição, é facultado a empresa pagar o PL? É, facultado. Então, dá aquela possibilidade, não dá? Entra uma legislação e fala assim, olha, não há supressão da PLR inconstitucional, mas não será mais usada a PLR para haver pagamentos aos trabalhadores, seja da iniciativa pública ou seja da iniciativa privada. A minha pergunta é, essa lei que surgiu lá, que foi votada, passou para a CCNJ, Deus sabe como, e entrou em operação, ela é constitucional? Pergunta, ela é constitucional? A abstração dela é constitucional? Não, não é. Por que não é? Pergunta, por que não é? Olha, primeira vez, Vitor, levando. A próxima aula é paçoca. Eu trago para... É paçoca. Vamos engordar junto. Então, afronta. Afronta o quê? A dignidade do trabalhador. É os princípios institucionais do salário. A economia. Aí você olha para mim e fala, é o quê? É a DIN. É a DIN. Por que é a DIN? Porque eu vou tratar desse choque abstrato diretamente na Constituição. E a gente vai ver a diferença com a DCO e a DPF. Então, a ação direta de constitucionalidade, o parâmetro dela é entender que não é todo mundo que vai poder propor ela. Lembra lá do conceito do Carlos? Olha, em tese, a legislação ela está em consonância com a Constituição. Para eu dizer que ela não está em consonância com a Constituição, as personagens que vão litigar dentro do processo constitucional da ADI, elas são únicas. Ou seja, só aquelas pessoas podem ser partes dentro do processo. Não sou eu que estou falando, é o artigo 102, alinhado à Constituição. Totalmente, exauridamente pedido em banca de concurso, seja qual que você for, e na hora que você, como advogado público ou privado, vai ingressar com a ação. Então,
na 102, a linha 2, eu tenho personagens aqui que você vai ter que me olhar e falar o quê? Olha, só podem eles. Tá? Por que só podem eles? Porque a ação que vai declarar aquela norma inconstitucional vai atingir a população. Se vai atingir a população, ela tem que estar representada por quem? Por aqueles agentes que, de fato, detêm o quê? O poder de brigar em prol do cidadão. Olha como ficou fácil. Quem pode? Presidente da República, correto? A mesa da Câmara do Senado e governador, quando a matéria for pertinente, a OAB, sindicato patronal ou sindicato empresarial, partidos políticos com representação e entidades de classe. De âmbito nacional, ou seja, pode ser uma associação, uma fundação que vai deter aquilo ali. Por que a senhora está falando isso? Porque eu já fui advogada de várias associações. Associações estaduais não podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o parâmetro de representação dentro do processo, ele é o quê? Rígido. Então, ele já determinou o alcance geográfico. Por quê, professora? A realidade de São Paulo é a mesma realidade do Rio Grande do Norte, onde eu nasci? Não. Então, a realidade ela tem que ser uma realidade ampla e nacional. Portanto, no artigo 102, eu tenho a parametrização. A parametrização é você para isso. No 3, eu tenho aqui o quê? A necessidade desse ser humano aqui, ó, do Procurador-Geral da República. Ninguém lembra dele, né, do coitado? Ninguém lembra do Procurador-Geral da República. Ninguém lembrou dele. Como legitimado. Ninguém lembrou dele. Por que ninguém lembra do danado, do diabo, do Procurador-Geral da República? Não é porque ele é sozinho, Vitor. É porque normalmente, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver que ele sempre faz, toda vez que alguém entra com a DIN, ele é citado para quê? Para se manifestar. Aí todo mundo acha que o pobrezinho não pode entrar com a ação. Então, o pessoal que advoga há trocentos anos, esquece disso. Sendo que até ele pode entrar. Mesmo mitigando o parecer, lógico que ele vai entrar, também vai dar o parecer dele. Então, coloca aí na tábua do seu coração que o Procurador da República também pode entrar. Não esqueça dele. Eu sei que todo mundo aqui é traumatizado com Rodrigo Janot, né? Sei que todo mundo é Janot. Eu sou traumatizada com Janot. Teve o Aras, que não, eu sou o Janot, e o Augusto Aras. Sou traumatizada com ele, porque certa coisa chegava lá umas coisas para dar parecer que o Janot e o Aras me traumatizaram, mas o Janot também. O Janot tem umas pérolas assim que eu ficava assim, meu Deus. O Janot e o Aras me traumatizaram. Agora a gente está melhorando um pouquinho. Continue assim. Então, nunca esquecer da base do perímetro de quem vai poder estar entrando, brigando.
Até aí, alguém tem dúvida? Questionamento, desabafo? Pessoal do virtual? Pessoal? Todo mundo dormiu ou foi comer? Não, professora, nenhuma dúvida. Quem está falando aí do outro lado? Quem vem, minha irmã? Maria Daniele, de Campinas. Isso, gente, vamos tomar um chopp em Campinas, que deve estar quente mais que aqui. Pessoal, por quê? Memorial. Como é que eu gravo isso daqui na minha vida, seja para concurso, para dar aula? Não sei o que vocês vão fazer da vida. 3 pessoas, 3 mesas e 3 órgãos. Ficou fácil? 3 pessoas, presidente, PGR e governador, na matéria que persistia o governador. Está aqui embaixo. 3 mesas, Senado, Câmara e mesa da Assembleia Legislativa. Não é mesa, 3 mesas. 3 órgãos, OAB, partido político, confederação sindical e entidade de classe. Não ficou bom assim, né? Por quê? Turma, agora vamos desabafo. Para quem é pragmático, que é da corrente de filosofia de pragmatismo, tudo a gente envolve 3 coisas, porque fica mais fácil de lembrar. A Constituição, nossa, se a gente for fazer um esquema dela um dia, você vai ver que ela sempre vai estar em 3. Por que a senhora está falando isso? Porque eu já não tive o que fazer, esquematizar aquele negócio todo. Então, quando eu falo que a Constituição ela é lógica, 3, 6, 9. Nunca vai dar par. Sempre vai dar ímpar. STF, somos um time de futebol. 11. Por quê? Porque vai ter um debate amplo acerca da matéria que vai estar lá. Não pode dar empate, isso não tem que dar empate. Lembra lá do casamento muçulmano? Não pode ter par, só pode ter ímpar, porque se brigar, uma vai dar o voto em Minerva. Então, quando eu falo que direito é lógico, o pessoal fica dando risada. Fala, ó, doidinha dos pão. Não, gente. É assim. Fica bem mais fácil. A ressalva que eu sempre vou trazer aqui, por questão de interesse e objeto, é que governador, as assembleias as legislativas, entidades de classe, sindicatos, eles só vão poder entrar com a ADIM quando a matéria for pertinente. Se a matéria não for pertinente a eles, eles podem entrar? É parte ilegítima. Portanto, sempre que eu partir do final para baixo, eu sempre vou estar analisando. A matéria é pertinente à pessoa que eu represento? É, ok, ela vai seguir. Não, não é, ela não vai seguir. A ressalva que eu trago aqui é a OAB. A OAB, ela sempre vai ser pertinente. O restante não. Por quê? Porque a gente já sabe. A ordem do advogado está para defender o que é o cidadão, o resultado da eficácia da legislação. Estado democrático. Portanto, qualquer lei, ato normativo, ele vai estar lá figurando como um dos primeiros. Ok? Dúvidas, questionamentos, desabafo? Posso seguir? Está doendo? Está mais fácil assim? Está chato? Gosto de ouvir o feedback. Pode continuar assim a aula? Vamos lá. Objeto. Eu já falei aqui qual é o objeto. Valendo um Mumu, um chocolate Mumu. Sem olhar para o que está escrito aqui, qual é o objeto da ADIM? Qual é o objeto?
Vamos lá. O objeto da ADIM é tirar de circulação lei ou ato normativo que atente à Constituição. Ok. Você viu? Menos de uma frase, a gente resumiu o que é um ADIM. Preciso pegar um livro com 8 páginas para dizer qual é o objeto de um ADIM? Não. O problema é no processo legislativo. Como é que se dá esse processo legislativo? Para eu entender. Então, aqui, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 pontos para a gente falar, conversar, entender como é que funciona. Por quê? Porque quando eu estava lá em Brasília, semestre passado, nessa matéria, me questionaram acerca do estudo de ADIM por matéria. Quantas foram entradas, por que foram entradas ao longo do nosso processo legislativo de formação. Aí eu cheguei a 5 pontos primordiais que sempre alguém entra com ação. Não é porque você entra com ação de declaração de inconstitucionalidade que ela vai ser, joinha, ok, você está certo, salve o baluarte do direito. Não. Às vezes vocês têm ações que o polo está correto, mas não atentam ao que é a legislação. E ok, está tudo bem, isso é um processo democrático mesmo de revisão e sustentação da própria legislação. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, tá? É o seguinte. Se eu pegar o artigo 59, ele vai me trazer aqui emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, emendas constitucionais, uma série de coisas. Medida provisória. Não vai? Não é através disso, do artigo 59, que a gente tem a legislação? Os tipos? O 59, se eu abrir e ler aqui, ele é todo passivo da ADI. Todinho. Então, eu abri ele e comecei a listar. Primeiro ponto são tratados internacionais. Tratados internacionais podem se chocar com a nossa Constituição? Podem. Quem é o signatário? Que assina é o presidente da República. Na pessoa do presidente da República. É o primeiro que eu trago aqui. Pode ter? Pode. A ressalva é: assinei? Assinou. Está em vigência? Não. Se não está em vigência, eu posso entrar? Não. Tem que ter um decreto. Tem um decreto? Tá inconstitucional, flagrantemente, está no habeas, tá? Entra. Não tem decreto, não está vigente, não entra. É a briga aqui. O segundo ponto está aqui, Tem que estar incorporado. Incorporou? Entra, artigo 49. Não incorporou? Não entra. E mesmo incorporado, eu tenho que estar com flagrante. Aí o Brasil vai lá para fora, está lá porque para assinar um tratado desse há dias, o último que a gente teve lá foi o pessoal da Procuradoria para Dubai ou Doha, não me lembro, para tratar do meio ambiente. Ou a professora Mariana Cine estava lá para assinar, advogada geral. Foram 15 ou foi 16 dias para assinar. Assinou? A minha pergunta é, está valendo? Como diz no Nordeste, está em voga? Não. Tem o que você reclamar? Não.
Eu tenho que ter incorporação. A incorporação, como o aluno aqui, Carlos, falou, tem que vir pelo decreto da Presidente da República. Até aqui está ok, não está? Tá. Agora vamos para lá. Agora a gente vem para um conteúdo de resoluções administrativas lançadas pelos tribunais. Todo tribunal ele vai lançar a própria legislação, né? Todo. Do Iapoque ao Chuí. Que vai reger o quê? Os atos da administração lá daquele tribunal. Lancei aquela lei, aquele ato normativo, mesmo que administrativo, ele vai sofrer ADI? Por que não? Resoluções administrativas cabem ADI? Resoluções administrativas dos tribunais cabem ADI? Não por quê? É o regimento interno, não cabe de país inteiro. Vamos lá. Calma, vamos brigar, eu gosto da treta. O caos, sabe, tem o Elmo, o meme do Elmo pegando fogo lá embaixo, sou eu gosto da treta subir. Tem gente falando aqui que diz que pode, e tem gente que diz que não pode. Agora vamos escutar. Vocês conseguem escutar os coleguinhas? Não, professora. Não. Calma que eu vou chegar perto. Vocês não vão me ver, mas eu vou chegar perto, porque eu gosto da confusão, gosto da treta. Por que que não cabe um ADI? Por que que não cabe? Bora? Porque eu acredito que sejam atos normativos que englobam apenas aquele tribunal, aquele local. É local, não é nacional. Naquela Naquela região. Como se fosse um regimento interno. Tá. Vocês escutaram a colega? Não. Não, professora, não dá para escutar tudo. Eu vou gritar aqui. Ó. A colega, como é o teu nome que eu esqueci? Sharon. Sharon do Ozzy Osbourne. Sharon está falando que não cabe, porque a resolução administrativa ela tem caráter, um conteúdo derrogatório geograficamente naquela base do tribunal. Portanto, não caberia ADI. Aí o Vitor pulou aqui já rosa, vermelho, de raiva. Vocês não podem ver, mas eu estou vendo. Falou, peraí, vamos lá. Como é que é, Vitor? Que a resolução não faz parte daquele processo legislativo do 59, que nem uma lei ordinária, uma lei complementar. Você disse que pode ou não pode? Não pode. Não pode. Ele também cumpre que não. Alguém pensa o contrário? Ninguém pensa o contrário? Ninguém é doido. Acho que esse eu acho que caberia. Por que, Carlos, caberia? Eu gosto da treta. Porque ela, apesar de ter falado que é regional, a justiça aqui de São Paulo pode vir qualquer pessoa de qualquer parte, de qualquer estado aqui, litigar. Entendeu? E o que acontece? Ela pode ter algum dispositivo que seja funcional. Ela seria até legal, porque o que acontece? Apesar de abranger a regionalização, eu entendo que cabe. Ela tem conteúdo normativo. O que o Carlos falou? Professora, cabe. Eu expliquei certo. Eu acho. Cabe. Ele falou, porque toda vez que atingir um conteúdo normativo que colida com a Constituição, vai caber. É o posicionamento do Carlos. Vamos lá, Guilherme. O Guilherme está falando, é mais procedimental do que processual. Pega aí no slide. Atos normativos compreendem-se resoluções administrativas dos tribunais e outros órgãos, correto? Todo órgão público vai ter, não vai ter? Ok. Atos estatais de conteúdo derrogatório
que incide em resoluções administrativas, ou seja, vai incidir o que? Um efeito. Desde que incidam sobre atos de caráter o quê? Normativo. Então, cabe. Eita, Carlos, ganhou mais uma. Chega, Carlos, pega. Por que, professora? O que é um caráter normativo? Se eu tenho lá o próprio... Vamos pegar aqui o Tribunal de PJ São Paulo, que sempre tem o quê? Confusão. Treta. A treta que há em mim saúde a treta que há em você, na mais treta. Advogado gosta de treta. Eu tenho aqui, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, o quê? Resoluções administrativas para o bom andamento do judiciário. Vamos supor que essas resoluções colidam com algum instituto, princípio do direito. Vocês querem saber? É da época de nós três aqui, ó. Porque os 4 aqui são novos, mas eu não sou, tá? Seu Carlos, o Guilherme e eu temos quase toda a mesma idade, nem que seja na coluna. Vocês se lembram da época do Tribunal aqui de São Paulo, que, aqui no João Mendes, que não, a mulher não poderia entrar de calça? Sim. Vocês se lembram? Eu lembro. Eu cheguei com minha ex-sogra, que ela é procuradora, ela falou, não, minha filha, você coloque uma saia, um vestido, porque senão você não entra. Era o quê? Era um regime? É constitucional? É misógino? Atenta como da mulher? Prevaleceu? Não. Poderia se entrar com a DI? Poderia. Isso valia tanto para as funcionárias quanto para as advogadas, defensoras públicas, promotoras, procuradoras. Fala, Carlos. Só dar um exemplo também, agora saiu um novo regimento de custos do tribunal. Regimento de custo do tribunal. Não queria chegar nisso, porque isso vai dar problema. Você viu que o negócio está elástico. Tem um fundo que a gente chama, chegou lá para a gente, chamado fundo obscuro, que a gente não sabe para que vai aquele dinheiro. Você viu o fundo obscuro, né? Não, só ia falar que, por exemplo, o regimento ele coloca um valor exorbitante nas custas, sem deixar muito claro a história da justiça gratuita nossa judiciária. Exatamente. No artigo 5º. O que acontece lá? A gente teve um aumento aprovado pela Assembleia de São Paulo, porque não é aqui do Estado de São Paulo, que saímos de 1% de taxa para 1,5%, ou seja, um aumento de 50%. Então, para ele justificar esse aumento, ele falou, olha, eu estou tendo um custo de tanto. E me deu lá um aumento elástico, sem me dar a base do mínimo nem do máximo, e nem me justificar quando aquela parte que vai requerer a justiça gratuita fora da Defensoria Pública ou dos convênios da OAB vai poder fazer parte da justiça gratuita. Isso, ao meu ver, o artigo, isso aqui é a posição minha, talvez do Carlos, colide com a legislação da justiça gratuita e o princípio do acesso à justiça, está no artigo 5º. Então, ao meu ver, o artigo 5º ele está o quê? Inconstitucional. Isso é uma posição minha. Tanto nesse fundo obscuro, quanto o próprio acesso à justiça. Ok? Dúvidas, questionamentos e desabafo? Posso ir? Faço o desabafo. Na execução do título é 2%, porque Ó. estão falando que as custas finais é como se fosse um adiantamento. Acharam falando, olha, desabafo. Esqueci das execuções, que agora é 2%. Porque ele fala assim, 1,5 da inicial, mais 0,5, dando 2. Aí eu pergunto, por favor, chefinho Flávio Tartus. Viramos aqui, vamos virar o Flávio. Vamos pensar aqui comigo. Se a gente sai de um cumprimento, a gente sai do inicial, a execução é outra fase? Não, ela segue, não segue?
Se a gente tem um título executivo, extrajudicial, a gente não está entrando com a execução? Em tese, não é o primeiro pontapé? Por que eu estou pagando 2? Nem sabe se vai satisfazer a obrigação. Ninguém sabe se a pessoa vai ter dinheiro para te pagar. É a loteria do judiciário no Brasil. Se for Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, ok, filho. Se for certas empresas aí que deram um calote aí, a gente entrega para Deus, Jesus só sabe. Se for cidadão comum, aí, meu filho, é dar um tiro no escuro. Então, eu acho que, em tese, quem elaborou isso daí, raramente é um cidadão que está recorrendo ao judiciário. Isso aí é um posicionamento meu. Eu acho que o tribunal devia vir para o cidadão. Sentar com a OAB e com os demais órgãos, sentar e conversar para ver o que é advogar. Ou você acha que advogado só vai trabalhar com a nata da nata? Não vai, gente. 80%, 90% dos advogados trabalham com cidadão ali, classe média para baixo. Você acha que todo mundo tem condições de pagar taxa? Pagar advogado? Citação? AR? Oficial de justiça? Precatória? Fala para mim. E as pesquisas também, né? Eu trabalhei uma UFES, antes era R$16. Era R$16, né? Agora é uma UFES. Agora é uma UFESP que está 37, né? 35 e 36, né? Eu ia dizer 37, gosto de arredondar. Então, assim, não sei. Não sei o que vai ser. Eu vou saber agora, quando chegar fevereiro. Ou primeiro bimestre ou trimestre, para a gente saber se houve essa queda. Porque continua essa mesma coisa na Justiça do Trabalho. Recuar, porque se faltar trabalho para os juízes, para os serventuários, e você sabe, quando falta coisa, corta, né? Oremos. Vamos lá. O segundo ponto que eu trago aqui de objeto de controle é o quê? Que o STF, ele sempre, quando receber uma ADIM que vai versar sobre esse embate entre o Estado, a legislação do Estado, seja ato normativo, a legislação propriamente dita, com a Constituição e leis federais. Ela sempre vai estar assim, olha, eu tenho essa lei aqui em abstrato, entrar-se com a DIN, vou olhar a Constituição, vou olhar a lei estadual e vou olhar essa lei federal. Tem razão de ser? Tem. Vai para o julgamento. Não tem, ela vai ser negada. Por quê? Todo mundo que ingressa com o diabo dessa ação esquece. Lembra-se da Constituição, mas esquece de tratar o todo. Exemplo que eu trago aqui para vocês é o seguinte: sai uma legislação em certo estado aqui, que eu não vou citar o nome, a qual lançava-se a cobrança da taxa de lixo. A taxa ela é o quê, gente? Municipal. Né? E ela é prevista. Então, aquele município no Nordeste estava cobrando a taxa de lixo. Né? Aí, um determinado partido, da qual tinha representação, lá entrou com a lei, dizendo que era inconstitucional, porque no estado todo, apenas aquele município tinha instituído a taxa. A pergunta é, foi para frente? Não. Por que não foi para frente? Porque a gente tem a previsão. Cabe ao prefeito, junto lá, instituir ou não. Está previsto? Não tem legitimidade. Por isso que eu estou falando.
Aí chegou lá, o STF olhou assim, olha, tem aqui e há a possibilidade também no Estado. Mas o prefeito cobra se ele quiser. Se ele quiser, ele não cobra. Então, cabe da governança de cada um. Aí morreu. Turma, a gente tem intervalo? Tá? Que horas é o intervalo? Oi, vamos para o intervalo, vamos para o break. Você toma aí seu café, seu suco de laranja, seu pão de queijo, e a gente vai terminar aqui, ok? Ok, voltando, você que está aí e tomou seu café com leite, vamos voltar para cá que está mais interessante. Lembrando, antes da gente entrar aqui num caso prático, lembrando que medida provisória, emenda constitucional, ela tem que estar votada por 3/5 e ingressar na legislação para ela ser alvo de uma DIN. Medida provisória. A medida provisória, ela pode ser alvo de uma DIN? Pode, mas a gente tem que tomar cuidado. Se a medida provisória não for alvo de votação para ingressar como lei, e a gente entrar com essa DIN e essa MP esmorecer pelo tempo, o que vai acontecer? A gente vai perder o quê? O objeto da nossa DIN. Por que eu estou falando isso? Porque eu só encontrei 2 livros que tratavam desse assunto, que é do professor João Trindade com o ministro Gilmar Mendes, tá? Você encontra lá na livraria lá do IDP. Então, tem que ter esse time entre entrar com a DIN contra a MP, tá? Para que ela não decaia, porque se ela decair, o que acontece? Perde o objeto. Ok? Vamos lá? Pronto. Agora eu estou com um problema que não está indo. Foi naquela hora e não estava indo mais. Pela setinha não vai, Tó? Eu estou indo aqui, ó. Não vai. Naquela hora foi. Calma. Foi. Agora foi. Caso prático. Tá? Qual é esse caso prático aqui? Você que está aí no online vai se lembrar que o problema de quê? Das biografias não autorizadas. Que começou por quê, professora? Roberto Carlos. Tem que ser Roberto Carlos, né? Gente, eu adoro biografia, na minha casa é cheia. Eu tenho da Roberto Carlos, da Leite, eu gosto de bafafá, né? Então, os artigos 20 e 21 do Código Civil diz que é obrigatório o quê? Autorização para que se faça um livro biográfico. A Associação Nacional dos Editores de Livros, a ENEL, entrou com uma ADI, dizendo que era o quê? Inconstitucional. E ela falava assim, olha, é inconstitucional porque afronta a liberdade de expressão. É inconstitucional porque afronta o quê? O que mais afronta além da liberdade de expressão? O direito à informação. Porque, em tese, uma pessoa que tem uma biografia é porque ela tem uma relevância o quê? Grande. Então, se ela tem uma relevância grande, há dados de informação que a sociedade deve saber. Aí, entraram com a DIN 4.815 e saiu o quê? Que foi declarado o quê?
inconstitucional. Eu preciso fazer uma biografia e pegar autorização? Não. Está saindo aí uma biografia do Lampião, do Luiz Gonzaga. Eu tenho que chegar aos herdeiros e pedir uma autorização? Não. Eu vou contar, através de dados históricos, a vida e a morte daquela personagem lá. Aí você olha para mim com esses olhinhos brilhantes e fala, mas se o escritor falar alguma besteira, aí cabe ação de danos morais, né? E exceção da verdade, também uma retratação nos meios cíveis para isso. Por isso que a liberdade de expressão, a informação, é uma linha tênue, que deve ser analisada a caso, como foi falado pelos ministros lá nessa época aqui. Por que eu estou falando, eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque aí a gente tem o quê? O perímetro nacional. Quem foi a parte que adentrou com a ANEEL? A ANEEL. Ela é o quê? É o terceiro órgão. A matéria é pertinente? A Associação Nacional de Editores de Livro? É. Então, isso aqui é um caso prático. Alguém tem dúvida? Posso seguir? Vamos lá. Quando eu falo para vocês que a DIN ela pode ser arguida em aspectos normativos federais e estaduais acerca do choque com a Constitucional e princípios constitucionais de direito, eu elenquei aqui o que pode ser objeto de uma DIN. Ou seja, se você olhar aqui, ó, ela vai obedecer uma ordem de hierarquia. Por quê? Para ficar fácil a memorização de vocês, só isso. Mas todos esses aqui, esses atos normativos, tanto federais ou estaduais, podem sofrer uma DIN, que é o que, turma? Emendas constitucionais, leis complementares ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções do Poder Legislativo, ou seja, como é que as câmaras andam, como é que são os regimentos dela? Decretos autônomos, tratados internacionais, regimentos internos dos tribunais e casas legislativas. Olha só aquela pergunta, aquela pegadinha que eu fiz aqui com vocês, que o Carlos acertou. Constituições estaduais e resoluções do TSE. Não é porque o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que faz as resoluções lá, a qual deve ser seguida, ela não pode ser adiada. Por quê? Porque ela vai impactar o quê? Processo eleitoral. Processo eleitoral, professora, tudo que eu estou falando aqui é urgente. Por que é urgente? Porque vai impactar a vida do cidadão. Se vai impactar a vida do cidadão, chega a minha pergunta. Eu posso pedir uma tutela antecipada dentro da DIN? Posso? Posso. Artigo 300 do CPC, porque é urgente. Porque se aquilo continuar se operando no plano da eficácia do presente, aquilo vai ser grave, a reparação. Estamos entendidos? Estamos. Aí, para fazer o teu serviço completo... Oi. Fale. Não cabe. Vou chegar lá. Para fazer o serviço completo, eu listei o que pode ter ali, não pode? Falei que lá vai caber o quê? Tutela antecipada para barrar o efeito no plano da eficácia, o ponto concreto. Para ficar com a coisa mais arrumadinha, eu botei assim, não cabe ADI. Nunca vai caber ADI. Um é normas originárias da Constituição Federal. O que é originário? Aquilo que nasce.
é a fonte, é o bebedouro. Toda norma originária, ela traz consigo princípios gerais do direito, que norteia o mundo jurídico da propedêutica desde que o mundo é mundo, e que normalmente, se for para os Estados Unidos, para a Europa, qualquer país que tem um Estado Democrático de Direito, ela vai estar lá contida, porque nasce com a própria Constituição. Você olha para a Constituição e você faz a seguinte pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Ou seja, elas estão tão juntas, num abraço tão quente, que você não sabe onde começa uma e termina a outra. Então, normas originárias da Constituição é o próprio sentido. Elas podem estar ali descritas de formas operacionais ou o quê? Abstratas, a qual elas não são contidas expressamente, mas o sentido está lá dentro. Ou seja, se eu tirar aquilo ali, eu perco a noção do que é Constituição. Portanto, a ADI não pode operar em cima dessas normas originárias. Para eu poder operar em cima dela, eu tenho que criar uma nova Constituição. É mãe, e com mãe não se mexe. Entendeu? Atos normativos municipais. Não posso. Por quê? Controle de constitucionalidade. Ele está estudando mesmo para concurso, viu? E por que mais? Cabe a DPF. Porque é residual. Não tem problema. Quero ver amanhã na paçoca. Tá? Atos normativos criados antes da Constituição de 88. A gente vai ver que é a DPF. Lei distrital é editada no exercício da competência municipal. É o quê? Atos de efeitos concretos. Difuso, meu filho. Está batendo em você, é interpartes. Entre uma camada da sociedade, entre o próprio cidadão, uma parcela da sociedade. Isso aqui é difuso. Que a gente viu com o quê? Com a professora Maria Cristina. Leis e atos normativos revogados, ou com a eficácia exaurida, decaída. Lembra lá daquele exemplo que eu dei? Olha, preste atenção na MP quando você entrar com a DIN, para não cair o quê? A eficácia. Exaurir. Então, a gente tem aqui súmulas e súmulas vinculantes. Por que não cabe a DI? Simples fato. Quem edita as súmulas? Tribunais. Vinculantes ao STF. Quem é que julga as ações de... O próprio tribunal, gente. Mas por que está aqui, professora? Porque tem gente que é jegona. Sempre tem um doido. Sempre tem um doido, sempre tem um jegue. E atos infralegais que estão abaixo do quê? Dos atos normativos. Alguém tem dúvida, pessoal aí do virtual? Posso seguir? Vamos lá. Efeito das decisões. Turma, efeitos das decisões em ADIM é uma coisa linda. Por quê? Porque para eu ter o diabo do efeito ex-tunc, que a professora Maria Cristina já explicou, tem que ter o quê? 2 terços de aprovação. Ex-tunc, bati aqui e foi para trás. Tá? Só que, início dos anos 2000, veio o tal do modulação temporária dos efeitos. Por quê? Às vezes, gente, é tão moroso e o negócio é tão pesado que a gente tem que botar uma data limite para aquilo começar a operacionalizar, senão vai dar o quê? Problema. Quando eu entrei na faculdade, isso é muitos anos atrás mesmo, eu estou pensando aqui, nossa, faz tanto tempo. Entrei na faculdade há 21 anos atrás. Estou velha, viu? Ai, minha coluna.
a gente não estudava a modulação temporária. O que a gente estudava? Que era feito, era que erga omnes. Depois eu me formei, fui fazer as coisas, e a gente começou a estudar a modulação. A pessoa que trouxe essa modulação para dentro, que a primeira vez que eu vi foi o ministro Aires, né? Que trouxe a modulação. Olha, para eu atingir a eficácia, eu tenho que dar um tempo hábil para tanto a sociedade quanto a esfera administrativa conseguir o quê? Sanar. Então, a modulação temporária, ela é um efeito que cada vez mais vem na ADIM. Então, eu categorizo como efeito das decisões, o efeito ex tunc, erga omnes e o efeito modulatório. Tá? Raramente você vê um ex nunc daqui para frente. Por quê? Porque a gente já tem o efeito modulatório. Alguém tem dúvidas? Olha o que eu falei. Agora, antes da gente entrar num caso concreto e entrar numa peça prático-profissional, a gente vai o quê? Ver como é que se procede o processo de julgamento da ADIM. Tá? O que acontece? Vou lá, eu preenchi os requisitos do 102, a linha A, e o 103, não foi? Então, eu entro com a petição lá no STF, né? Bonitinho. Aí começa a primeira coisa que a gente vai ver. Coloquei lá, eu tenho que fundamentar por que eu estou entrando com a ADIM. Ou seja, se eu entrar e a minha fundamentação for concreta, ele vai dizer, o meio não é essa aqui, começa lá de baixo. Se eu fundamentar e a matéria não for pertinente, o relator, o ministro vai indeferir ela o quê? Liminarmente. Ok. Há uma legislação do Estado a qual retira do servidor público o direito de férias. Tá? Associação vai me entra com a ADIM. Ela vai? Ela sobe? O relator deixa passar? Na associação. Olha a pegadinha. Ó. Não. Do Estado. Sobe? Não sobe. Quem tem que entrar? A mesa. O governador, porque é matéria pertinente o quê? Ao Estado dele. Ok, a Assembleia votou. Está ok. Processualisticamente está ok, mas no meio da legislação retira do funcionário público o quê? Direito. Aí ele fala, estamos brigados. Governador, estamos brigados aqui. Eu entro. Entrou, é pertinente a ele? É porque é servidor dele? Aí vai ser discutido. Subiu. Digamos que a Assembleia, o presidente, olha assim e fala assim, governador, vamos conversar, que acho que a gente fez N. Eu posso desistir da minha ADIM? Mesmo eu me entendendo depois com... Não, eu não posso. Uma vez que foi, filho. Só Jesus na causa. Você está estando bem, voltou. É que nem Lei Maria da Penha. Lembra? Depois que você dá a entrada, você volta com o seu marido, mas o processo continua. É a mesma coisa o governador. Entrou, voltou de bem lá com a Assembleia, o processo continua. Então, não se admite desistência. E, além do mais, os ministros podem pedir informações
aos órgãos e pareceres. E do mesmo momento que ele recebe, que ele vê que preencheu, o que ele faz? Parecer do procurador. Ó, seu procurador, venha para cá, me dá aqui seu parecer. Por que eu vou para o procurador? Porque não tem terceiro interessado aqui. Não tem. Amicus curiae tem? Tem. Tem, amicus curiae tem. Amigo da corte. Amigos curiae tem. A relevância, associações têm. Lembra do caso lá de Tupanzinho? Que é Tupanzinho? Meu filho, poliamor lá, que queriam lavrar um casamento com 3, e Tupanzinho lavrou, entraram com a ADI, foi o IBDFAN e a DEFAS, no abrigo médico, eu estava lá, assistindo de camarote, Regina Beatriz e chefinho, e eu lá sentada. E o chefinho, o pau comendo. Quem ganhou? A ação direta em inconstitucionalidade. Porque casamento só é 2, monogâmico. Mas o cacete, acho que 2017, se não me engano. Ou foi 2018? Cacete foi bom, eu estava lá para ver. Então, admite amigos curiae, mas não admite terceiro. Poderá se manifestar os órgãos? Claro. O IBDFAN se manifestou, a DEFAS se manifestou, órgãos se manifestaram, mas vingar dentro do processo? Não. Então, o advogado-geral da União e o procurador da República terá 30 dias o quê? Para emitir um parecer. Acerca se é favorável ou não favorável. Até aqui, alguém tem dúvida? E 15 dias para dar o próximo passo do processo. Pergunta, cabe perícia? Aqui? Alguma perícia? Cabe qualquer outro ato, dilação probatória, qualquer outro ato? Eu, como ministra do STF, senhor, recebo, estarei lá, recebo, pedir perito dentro de uma ADI? Olha aí, só pergunta cabulosa. Pode ou não pode? Perito, perícia ou qualquer outro ato para convencimento do ministro. Pode ou não pode? Aí eu tenho medo. Pode. Pode. Por quê? Porque é uma ação. Se cabe tutela antecipada, cabe um perito aqui. E ele vai ter que ter um prazo de 180 dias para se manifestar, tacar um laudo aqui ou fazer qualquer outro ato processual. 180 dias. Ação de pesquisa de células troncos. Usos de procedimentos. Isso acontece muito, sabe quando? Quando sai, você dá entrada lá em procedimentos quimioterápicos dentro da Anvisa, né? E o plano de saúde não quer que aquele coisa vá. Aí começa a questionar por que a Anvisa acertou aquele tratamento e está lá no rol, que é um rol da Anvisa, e começa a brigar lá, dizer que era constitucional o tratamento. Quem que pode dizer que é constitucional ou não aquele tratamento? Para ser arguído, pago, tanto pelo SUS, tanto quanto pelo particular. É um médico, é um bioquímico, um biomédico. Não sou eu, sou advogado. Ministro é cientista? Não é. Eu vou precisar de quê? De um livre convencimento. Perito. Então, feito isso, após a análise do processo e o voto do relator, os demais ministros vão começar o quê? A votar. Para eu ter fechado tudo, eu tenho que estar lá naquela sessão quantos? 8. 8. Eu tenho um relator aqui e 8, dá?
9. Portanto, 2 pode votar, 2 pode se abster, 2 pode votar contra. Então, eu preciso de quê? 8 presentes para estar ouvindo o que o voto do relator. A sentença do STF não cabe recurso, porque se coubesse só Jesus Cristo, Deus, né? Falou, não. Vamos aqui, vamos subir aqui instâncias superiores eclesiásticas. Mas cabe embargo de declaração. Por quê, professora? Vai que, né, seja omício, contraditório. Olha, é possível, aí embaixo lá, aqui, não é possível. Acontece, acontece. É humano. Mas dos embargos de declarações colocados em ADI, poucos foram o quê? Modificados. Oi? Pergunta? Não. Está aqui, ó. Isso daqui é um esquemazinho que eu fiz lá para o professor João Trindade. Que traz o quê? Cabe, não cabe, a observação, legitimidades e procedimentos. Do que? Da ADI. Isso aqui a gente usa bastante para quê? Na hora de formular se aquilo é uma ADI ou não. Então, para quem tiver acesso, pode copiar aqui, que está tudo esquematizadozinho, tá? Agora vamos para a nossa questãozinha, tá? Para na próxima aula a gente responder. Tá? Aí na próxima aula a gente termina, faz a ação direta de constitucionalidade e a DPF, que é rapidazinha, né? Não tem não? Pergunta. O Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Distrital 13.669, que cria a carreira de atividades penitenciárias, respectivos cargos no quadro de pessoal do Distrito Federal. Alega, em síntese, que o DF teria usurpado competência da União, que atribuiu responsabilidade pelas funções exercidas por tal cargo ou por tal carreira aos agentes penitenciários integrantes das carreiras de Polícia Civil. Citado na forma do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, o advogado-geral da União manifestou-se pela procedência da ação, pedindo, consequentemente, a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, lá do DF. Diante de tal situação, responda e justifique. Poderia a AGU ter deixado de proceder à defesa do ato normativo impugnado? Eu, a AGU, poderia deixar passar? Lembra lá no começo da aula? Eu falando que a gente sempre esquece danado do procurador, da AGU. A gente nunca coloca o bichinho lá. Pode ou não pode? Lógico, assim, o promotor ele não é obrigado a denunciar, digamos assim, né? Que investigar aquele réu, vai se tornar réu. Que a AGU seria obrigada a sempre a lutar pela constitucionalidade de uma lei, se ela entender que o parecer dela. Não, o parecer da AGU não, parecer sim. Mas não você da defesa, porque esse está um ano, gente. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. O procurador-geral, ele ajuizou a ação, não ajuizou? Juizou. Até aí, tudo bem. O problema aqui é a AGU, né? A pergunta é, a AGU, ela pode dar um parecer a favor? Ela é obrigada ou não a dar um parecer a favor? Ela é obrigada a opinar? A AGU? A dar? A se manifestar? A opinar? Estou te chamando. Ó,
Poderia a AGU ter deixado de proceder à defesa do ato normativo? Deixar de proceder à defesa do ato normativo. Vejamos. Ou seja, chegou lá, eu vou engavetar aqui, ó, não vou responder aqui em 30 dias. Vamos para lá. Não. Poderia a AGU ter deixado de proceder à defesa do ato normativo? Ou seja, eu tinha que defender o ato normativo? Era obrigação minha? Ou não? É esse o problema. Então, nesse caso específico, eu acho que sim, porque quem ajuizou só é o Procurador da República, o Procurador da República. Como ele está ajuizando a ação, a AGU atuaria na função dele, mirando para a defesa do ato normativo. A pergunta da professora é assim, a função da Advocacia Geral da União é sempre fazer a defesa em qualquer hipótese. Ela tem que opinar em qualquer hipótese. Ela tem. Sim. Oi? Ela tem que opinar. E ela vai fazer. Entendeu? Não, ela tem que opinar. Ela tem que opinar. E de qualquer jeito, ela sempre teria que fazer a defesa, porque aí ela concordou. Entendeu? Seria talvez um desvio de função dele, eu acho que não. Vamos lá. Exato, é uma resposta. Uma contestação. Eu vou ter que falar. Qual é o meu parecer aqui como AGU? Isso sim. Qual é o meu parecer aqui? Quando o Procurador-Geral da República adentra com a DIN, quem é o Procurador-Geral da República? A quem ele representa? A quem? Não, mas ele é quem? Ele é o quê? É um legitimado. Ele é um legitimado. Se ele está falando que, olha, vem cá, você não pode estar falando aqui não, que isso aqui é matéria exclusiva da União, o que ele está falando? Olha, você está legislando além do que é previsto. Portanto, quando ele faz esse papel de adentrar, a AGU sobe como? Para proceder. Ele vai analisar e, 100% dos casos, o que ele vai fazer? Vai defender. Não, 100% do que eu falei, não é o usual, mas ele é a presunção. É a presunção que ele vai fazer. Concordar. Ele é o advogado geral da União. Ó. Ele é obrigado a comer Então, aí, Ó aqui, ó. Tia Carmen Lúcia. Parece mais adequada. Não. Adequada. Mas toda vez que o procurador se insurgir, que ele vai. O procurador, quando vem, é quando rouba-se a competência da União descrita do quê? Na Constituição, sempre. Por que você está fazendo isso? Porque, pegando os trabalhos do professor João Trindade, a gente vê a participação do advogado, da AGU, em sede de ADI. Então, a Carmen Lúcia fala assim, ó, a expressão defender deve ser interpretada como manifestação, argumentação que lhe pareceu o quê? Adequada ao quê? Aos interesses da União. Da União. Exatamente. Aí, bem embaixo aqui, ó, decorrido o prazo das informações, serão devolvidos sucessivamente ao advogado-geral da União, de novo, ó, e procurador-geral da República, que deverão manifestar a cada qual no prazo de 15 dias. Ou seja, o cara adentrou, o outro deu um parecer, o STF recebeu, aí manda despachar. Vocês estão igual? Vai. Então, ele não tem a livre convicção nesse caso. Não. Ele não tem livre convicção. Porque, assim, vem esse me parecer mais adequado, ele é livre convicção. Ó aqui, ó como é que tá as aspas aqui, ó. Mais adequada. Vai. eu entendi é que a Advocacia Geral da União
Exatamente. O que o Guilherme está Então, falando? apesar do contraditor da função, ela fez uma análise, ela fez um ponto geral, que isso era favorável, como no momento lá para frente, aos interesses da União. Então, ela concordou, ela não impugnou essa... Não, ela nem impugnou. Que o Guilherme falou assim, ó, o procurador viu que estava afrontando os interesses. E ele foi e pediu. O advogado-geral da União olhou e falou assim, olha, eu tenho que visar o quê? Os interesses. Aí ele foi e deu parecer o quê? Olha, eu entendo por isso, por isso, por isso. Pela inconstitucionalidade, porque está errado. Isso é da União. Portanto, quando volta para o STF, eu falo, vocês bateram a tese? Então, vamos julgar. É isso. Ó, faltando 5 minutos para as 9, na próxima aula, aqui é uma peça, ó, que a gente vai bater o que a gente começou, vai para a DCO, mesma estrutura peça, e a DPF, mesma estrutura peça. Amanhã. É o nosso último dia. Quem quiser chocolate, tem aqui, ó. Tá? Pessoal, muito obrigada. E o precisando, estamos aqui. Pode bater nisso daí. Me procurem no Instagram, no e-mail. Atento a outros cursos que a gente tem aqui na ESA, porque é tudo prático e bom. Bom, bonito e barato. Pessoal, um beijão. Boa noite, professora. Obrigada. Até amanhã. Boa noite.